O ocasionalismo na Bíblia, por Yuri Schein. Esse é um pequeno sumário de proposições bíblicas que vai lhe ajudar a manter em mente o fato de que Deus controla de maneira ativa toda a criação. Primeiro, o determinismo deduzido das Escrituras. Então, Deus causa tudo o que acontece. Você pode ver isso em Eclesiastes 11:5, Salmo 115, 1 ao 3, Isaías 46, 9 e 10, Isaías 53, Mateus 10, 29, Atos 2, 23, Atos 4, 27 e 28 e Efésios 11. O controle de Deus sobre as suas criaturas é como o de um escritor sobre a sua obra. Assim como o escritor pega sua pena e escreve, ou caneta, escrevendo a sua obra, assim Deus também faz. Isso nós podemos ver no Salmos 139, 16. Nenhum personagem de uma obra tem uma liberdade em relação ao escritor. O segundo exemplo é de um lenhador com seu machado, Isaías 10, 15, 16. Nenhum machado pode produzir, sustentar e mover a si mesmo. O terceiro é um oleiro sobre o barro, Isaías 29, 15, 16, 45, 9, 64, 6, Jeremias 18, 6 e Romanos 9, 6 ao 24. Nenhum pedaço de barro tem liberdade alguma em relação ao oleiro. Algumas pessoas querem dizer que a natureza das coisas elas não são alteradas por Deus, mas é o contrário de que um escritor faz com sua obra, como o primeiro exemplo que nós damos. Também é o contrário do que Deus faz. A Bíblia diz que Deus causa tudo o que acontece. O mesmo controle exercido sobre os homens é exercido também sobre os exércitos dos céus. Daniel 4:35. A Bíblia afirma que Deus, esse é o segundo ponto, a Bíblia afirma que Deus faz com que os homens tenham pensamentos falsos e até mesmo pecaminosos. Juízes 14, 1 ao 4, Ezequiel 14, 9, Apocalipse 17, 17, Êxodo 4, Êxodo 10, Romanos 9, 14 ao 26. De tal maneira que Jó diz que nas mãos de Deus estão tanto o enganador quanto o enganado. Jó 12, 16. O terceiro ponto. A Bíblia afirma que todo conhecimento que o homem tem é causado por Deus. Provérbios 20, 27, João 1, 9. Apenas o fato de que Deus é a causa de todas as coisas, que foi o ponto 1 que nós vemos, se impossibilita logicamente o livre-arbítrio humano, a ideia de livre-arbítrio humano que se tem hoje. E também impossibilita a ideia tomista de que Deus causa X a fazer alguma ação que ele próprio produza. Ou seja, Deus causa X a se mover e essa criatura racional escolhe então entre uma das opções de seu próprio movimento. Ou seja, Deus move X para que ele faça a escolha entre A, B, C ou D. Mas a Bíblia não afirma assim. A Bíblia diz que Deus causa X a fazer A, por exemplo, ou a fazer B, que seria o que ele estabeleceu. Ou seja, o ato em si, pensamento, intenção, também é causado por Deus, não apenas o movimento da natureza. E é assim como a Bíblia apresenta os termos. Nós podemos ver isso quando nós vamos tomar o exemplo dos pensamentos falsos e pecaminosos que nós vemos. Em Ezequiel 14:9, quando é dito que se algum profeta for enganado, eu, o Senhor, enganei aquele profeta. E também Apocalipse 17:17, que diz, né, o Senhor colocou no coração dos reis da terra que deem poder à besta. Deus colocou esse intento no coração deles, está escrito. E também nós podemos ver em Isaías 57 ou 63:17, né, até quando o Senhor nos fará errar em nossos caminhos para que não te temamos. Então Deus não apenas causa que a criatura se mova, mas também causa o ato específico da criatura. 2. Resumo organizado do ocasionalismo bíblico. Premissa 1. Deus é a única causa transcendental de todos os eventos. Premissa 2. Deus causa que a criatura faça X. Premissa 3. A criatura faz X. Então, como Deus é a causa transcendental de todos os eventos, então, se Deus causa que a criatura faça X, X vai ocorrer. Então o pensamento é assim: se X acontece porque Deus me fez fazer X. Ou, no mesmo caso, Y. Mesmo que eu tenha praticado X ou Y, Deus causou eu fazer isso.
A questão principal aqui é que Deus causa a criatura fazer X ou Y ativamente. Não se trata da criatura não fazer realmente X ou Y, né? Então, ou deixar de fazer X ou Y, como alguns dizem, não, Deus causa permissivamente o pecado. Não, não, não. A Bíblia diz que Deus colocou nos reis da terra que eles cumpram o seu intento e deem poder à besta. Também é dito lá que o Senhor, se algum profeta foi enganado, o Senhor enganou aquele profeta. Também Isaías diz, né? Porque o Senhor nos faz errar em nossos caminhos. Então, não apenas Deus move a criatura de acordo com a natureza pecaminosa, como estabelece que a ação pecaminosa X seria feita e causa com que ela seja feita. A questão principal aqui é que Deus não apenas permite, né? Inclusive a relação da criatura com X ou Y é mantida por Deus, né? Porque Deus tudo causa. O concorrentismo, que é uma forma de postular a metafísica, postula que Deus não causa X a fazer Y, ou seja, Deus não causa a criatura a fazer Y, né? Mas que Deus causa a criatura a fazer qualquer coisa que ela possa fazer. Então Deus move a criatura para que ela faça aquilo que eu estava falando aqui, A, B ou C, que seria as possibilidades, as potências da criatura, e a criatura decide por si mesma, de acordo com a sua natureza, né? Sendo que quem define se X fará Y ou W é o próprio X, ou seja, quem define se a criatura vai fazer Y ou W é ele próprio. Então Deus só pega, olha nos mundos possíveis de acordo com alguns e permite que a criatura faça só o X e os outros, o Y e o W, Deus ele não permite que ela faça. Ou seja, Deus exclui aquela ação, estabelecendo com que ela faça a ação Y apenas por uma mera permissão, né? Mas isso não está na Bíblia, isso é um acréscimo, e como nós vimos, não é assim que a Bíblia vai dizendo os termos. Como um desses teólogos concorrentistas falou, né? Deus apenas atualiza que a criatura faça X ou Y, né? Resumindo, isso é um salto lógico que a Escritura não ensina. Ela não ensina que Deus cause X para que X então decida se fará P ou Y. Ela não ensina que Deus vai fazer com que ela vai só causar com que ela decida entre duas ações, mas que Deus causa que a criatura faça X ou Y. A decisão da criatura é causada por Deus. Então, de maneira que a criatura não é uma causa real, né? Mas uma causa aparente. Um exemplo, mas isso aí, a criatura não é real, não. A criatura é real, mas ela não pode mudar um devir na realidade. Aquilo que altera a realidade é o próprio Deus como escritor de uma obra, né? A criatura não pode concorrer com a tinta da pena do escritor. Ela está submetida àquela determinação da pena dele. E a mesma coisa, a criatura não pode mudar a realidade da coisa, porque Deus é que estabelece essa realidade. Deus que estabelece. Então, por exemplo, se José é um bom exemplo, né? Ele diz assim, não foi vocês, aí Gênesis 45:8, não foi vocês que me enviaram para cá, mas Deus. Então, em relação a Deus, José tira os irmãos dele como causa. Então, em relação a Deus, a primeira causa está que é Deus, né? Em uma relação que a segunda causa, que são as criaturas, nunca vai estar. Eles sequer são considerados causa. Então, assim que o ocasionalismo vê a questão metafísica. O concorrentista deve provar que Deus não faz com que X faça K ou P, por exemplo, a criatura faça K ou P, né? E sim que a criatura pode decidir fazer entre K ou P, né? Não sou eu que devo provar, né, que isso está errado, visto que a Escritura abundante afirma que a criatura fez P ou K. A criatura fez. Por quê? Porque Deus causou isso. Então, como a Bíblia já afirma, por exemplo, porque o Senhor nos faz errar em nossos caminhos, né? Que Deus colocou no coração deles que deem poder à besta, que os passos do homem são determinados pelo Senhor, né? Que Deus enganou aquele profeta, como a Bíblia fala que Deus causa todas as coisas, então eu não preciso provar que ele cause. Eu não preciso provar, por exemplo, que Deus faça com que ela se mova, então ela escolhe entre... Não. Isso já é estabelecido pela Bíblia.
Determinismo deduzido a partir da teologia bíblica. Como eu já disse diversas vezes, o homem e o diabo são agentes pecaminosos, podendo ser chamados de causa secundária se você manter a verdade que todas as ações e pensamentos deles foram controlados ativamente por Deus, pois não há concorrência com Deus e o homem para que se forme um evento na realidade. A Bíblia afirma que Herodes e Pôncio Pilatos, os judeus e os romanos mataram Jesus como agentes, mas também afirma que fizeram isso pela mão de Deus, que é a causa real. Atos 4, 47 e 48. Assim, você tem a Bíblia afirmando que Deus moeu a Cristo em Isaías 53. Quem moeu a Cristo? Deus. Mas ao mesmo tempo você tem os homens fazendo isso como agentes. Não há contradição alguma. Quando Judas vende Jesus por 30 moedas de prata, ele não poderia... ele como agente, está sendo um agente, mas ele não era livre para escolher fazer isso por 29 ou por 31 moedas de prata. Nem os judeus eram livres no sentido lógico, ou seja, determinístico, e não ontológico, porque eles poderiam, ali Judas poderia pedir, não, me dá 31, 32 barganhar, e talvez conseguisse, mas no sentido ontológico, mas nunca no decreto de Deus. Então está estabelecido que ele iria vender, por exemplo, Jesus por 30 moedas de prata, para comprar, Cristo, ele não poderia vender por uma quantia maior nem menor que essa, pois Zacarias já havia escrito que essa seria a quantia que Cristo seria vendido, Zacarias 11, 12. Então você perceba que mesmo que exista uma possibilidade ontológica de Judas pedir 31, ou de Judas, ou deles, não existe uma possibilidade lógica nem determinista de que isso seria feito. Soldados romanos não eram livres para quebrar as pernas de Jesus, sequer um osso, pois ele era o cordeiro pascual, cujos ossos não seriam quebrados. Êxodo 12, 46, Salmos 34, 20, João 19, 32 e 36, e aí nós podemos ver que ali nós temos a sombra das coisas cujo corpo é de Cristo, no Novo Testamento. Não haveria nenhuma possibilidade lógica disso acontecer, nem mesmo um romano, Pilatos ou o diabo poderia de forma alguma alterar tal coisa, pelo fato disso ser ontologicamente possível. Então, o que é ontologicamente possível? É ontologicamente possível, por exemplo, que um cristão mate. É ontologicamente possível que um cristão saia por aí se vingando e matando muitos bandidos. Ele é humano, ele tem pecado, ontologicamente no sentido de que ele ainda contém uma natureza pecaminosa, mas está estabelecido pelo decreto de Deus que a divina semente permanece nele e ele não pode viver pecando. Então, pela natureza nova, regenerada que Deus colocou nele, e pela promessa de Deus e o decreto de Deus, ele não pode fazer isso. Então é impossível que o cristão viva matando pessoas. Nós podemos falar, por exemplo, do pecado imperdoável. É impossível que um cristão regenerado, nascido de novo, cometa o pecado imperdoável, porque ele foi determinado a ser salvo por Deus eternamente. Então nós podemos usar esse exemplo. Então, mesmo que seja ontologicamente possível, ele poderia abrir a sua boca e falar isso, porque ele tem carne, ele poderia acabar falando uma coisa dessa, no sentido de hipótese. Não é possível no sentido de decreto de Deus, nem das promessas de Deus. Também não é coerente com a sua natureza regenerada, mas nós estamos falando sobre possibilidades ontológicas. A mesma coisa podemos, nós podemos dizer sobre Jesus quando ele disse que poderia chamar 12 legiões de anjos. E ao mesmo tempo ele afirma que, se fosse o caso, como se cumpririam as escrituras sagradas lá em Mateus 26, 53 e 54, quando ele está sendo preso, Ele diz que ele poderia fazer aquilo, mas ele está dizendo que ele poderia fazer isso no sentido decretivo? Não, eu posso pegar agora e alterar o decreto de Deus e mudar, ou seja, não. Ele está dizendo da sua possibilidade ontológica, Ou, como é que possibilidade ontológica, diz respeito à sua natureza. Ele poderia fazer esse pedido a Deus, e ele teria essa autoridade, Ele nunca pecou, Ele era santo, além de ele ser o Filho de Deus. Mas, no sentido decretivo, ele sabia que não era possível, porque ele mesmo diz como se cumpririam as Escrituras. Isso não mostra que Deus, então, ele observa o que vai acontecer e estabelece aquele ato de acordo com o que ele está observando, ou que Deus
mantenha uma possibilidade e uma ação livre da criatura, então atualize esse ato. Não, nada disso está escrito na Bíblia, né? Apenas demonstra que ontologicamente nós podemos falar, né? Um marido, uma esposa, por exemplo, eles podem usar uma linguagem ontológica, por exemplo, né? Mas se você fazer isso, então X acontece, mas isso não quer dizer que eles vão às vias de fato, né? Então, por exemplo, ontologicamente falando, é possível com um cristão, por exemplo, vamos voltar à questão do pecado imperdoável. Pela sua natureza caída, sua corrupção do seu coração, a sua maldade, né, que existe ainda na nossa carne, é possível ontologicamente um cristão cometer o pecado imperdoável? Ontologicamente, de acordo com a sua natureza caída, poderia acontecer, mas decretivamente isso nunca vai acontecer, porque ele foi predestinado à salvação. Nossa fé está baseada nas promessas de Deus. Ela está baseada no que Deus estabeleceu desde o princípio. Ele disse que ele começou a boa obra, ele vai terminar. Ele disse que ele nos conheceu de antemão, nos chamou, nos justificou e nos glorificará. Então isso é impossível de acontecer decretivamente. Presumir que os textos ensinam que Deus não causa ativamente cada evento por causa da linguagem descritiva, né? Está descrevendo ali a situação, é ignorar a linguagem decretal da Bíblia. Então é isso aí, amigos.